noite, amada Igreja de Maringá. Eu quero agradecer pelo privilégio de poder fazer parte desse momento tão especial do aniversário de 35 anos. E pensar que eu estive aí no começo de tudo isso, eu fico pensando, como eu estou velho, né? Eu estive aí quando havia, não era uma célula, era um grupo de apoio de Maringá, da casa do Servinha aí, participei da tenda, da construção, enfim, de todas as coisas. Amo vocês demais, quero saudar o Jonathan, o Valcir, todo mundo aí. Deus abençoe nesse tempo tão especial mesmo, e sei que Deus tem muito mais para vocês daqui para frente. Deus abençoe. Como eu disse, é um privilégio poder compartilhar uma palavra com vocês a respeito disso. O Jonathan disse que o tema da palavra, não do tema da palavra, mas o tema de vocês esse ano é relacionamentos extraordinários. E é muito especial essa palavra, amo muito esse tema. O nosso tema esse ano aqui é o fluir das águas. E também tem sido sensacional o que Deus tem feito conosco. Mas relacionamentos extraordinários é algo sensacional, porque quando a gente olha na Bíblia, e eu sempre falo assim, se fosse colocar um título na Bíblia, seria salvação, redenção do quê? Do relacionamento entre Deus e o homem. E quando nós falamos em relacionamentos extraordinários, tem a ver com tudo isso. Está no DNA de Deus ter relacionamento. Ele criou o homem para se relacionar, Ele criou o homem para estar com Ele, e quando o homem pecou, se separou, Ele fez de tudo para restaurar isso. Enfim, é sensacional. Então, os relacionamentos são importantíssimos para todas as áreas da nossa vida, na família, no trabalho, na igreja, no ministério, e por isso eu sei que vocês vão romper muito. Porque quando vocês estão semeando isso esse ano, apesar de não podermos ficar juntos, mas no mundo espiritual, coisas incríveis têm acontecido, tenho certeza disso. Então, é um princípio fundamental. E gostei demais desse tema. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero compartilhar com vocês a respeito de algumas coisas que atrapalham no relacionamento. Eu tenho certeza que o Jonathan já pregou tudo de como desenvolver um relacionamento, e eu quero falar a respeito de como cuidar para não quebrar os relacionamentos. Para isso, nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos conduza e abençoe vocês, fale comigo e fale com vocês. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero agradecer, Senhor, em nome de Jesus, para essa igreja amada, por ser uma igreja relevante em Maringá, de ser realmente, ó Deus, uma luz, ó Deus, para tantas pessoas, luz de salvação, de libertação, de cura. E obrigado porque o Senhor os plantou aí, mais do que um prédio, mais do que só um nome, ó Deus, mas pessoas que têm realmente feito diferença. E eu quero pedir que o Senhor continue a derramar, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, da Sua salvação, do Teu óleo, Senhor, sobre a vida deles, que tira todo o atrito, ó Deus, que vem trazer unção, Senhor, dobrada nesse ano dos relacionamentos extraordinários, que eles possam desenvolver isso muito mais. Por isso, vem agora com o Teu Espírito Santo, fala comigo, fala com cada um, fala com todos aqueles que vão ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, uma igreja, ela é composta de pessoas. Ela é feita de pessoas, e pessoas se relacionam. Nós não fomos feitos para morar numa ilha ou ficarmos afastados de pessoas. A gente tem, eu acho engraçado que tem pessoas que casam porque querem ter um relacionamento, e aí não dá certo o relacionamento, sabe o que acontece depois? Se casam de novo. Por quê? Porque eles precisam de relacionamento. Né? E aí, nós também, queridos, e Satanás, se tem uma coisa que ele quer quebrar sempre, são os relacionamentos. Marido, mulher, filhos, pais, pastores, membros de igreja, no trabalho, tudo ele faz isso. Mas Jesus, quando esteve aqui na terra, ele veio para consertar isso, como eu disse. O relacionamento principal, que é entre Deus e as pessoas. Mas não é só assim. É assim também. A cruz, ela é um relacionamento vertical e horizontal.
E nós temos que cuidar desses dois tipos de relacionamento. E Jesus, quando esteve aqui, saiu da glória, veio para se relacionar com o homem, veio consertar a história da separação, e ele fez tantos milagres, ministrou, fez tantas coisas, e quando ele estava para ir embora, antes de ser preso, crucificado, ele reuniu os discípulos, ele sabia que ia ser preso, não foi surpresa para ele, ele veio para esse dia, e ele reuniu os discípulos numa ceia, e quando terminou a ceia, por um momento, isso está escrito lá em João capítulo 13, ele fez o seguinte, você conhece essa história, ele pegou uma toalha, enrolou sobre ele, pegou uma bacia com água e foi lavar os pés dos discípulos. Queridos, ninguém queria lavar os pés, eles andavam muito a pé naquela época, e com os pés sujos, e eles tinham o costume de lavar, o servo, o escravo menor que tinha de uma casa, lavava os pés, mas eles não se atentaram a esse detalhe, e Jesus sim, e ele disse, agora eu vou lavar os seus pés. Queridos, essa história que você conhece muito bem, ela mostra a importância dessa atitude de Jesus. Ele não queria ensinar como lavar os pés, né? Alô, né? Por favor. Mas ele queria ensinar o valor da humildade. Queridos, quando a gente vai embora, quem é pai, né? E quem é mãe, quando ele tem filhos pequenos, a gente, quando começa a deixar eles sozinhos em casa, a gente sempre dá algumas recomendações, não é? Ó, não faz isso, não faz aquilo, não bota fogo na casa, não. Coisas desse tipo, brincadeira. Mas a gente sempre fala, olha, não abre a porta para ninguém, né, seja obediente, não briga, aquelas coisas que os pais falam para os filhos. Querido, Jesus também, nesta noite, ele sabia que iria partir, ele sabia que os discípulos não iam ter mais o relacionamento com Jesus, como eles tiveram até ali. E Jesus agora, apesar de mandar o Espírito Santo, que viria e veio, graças a Deus, mas eles teriam que aprender a relacionar-se agora, um com os outros e com todas as demais coisas que viriam. E mais importante, estava começando a igreja. Não era só seguidores de Jesus, estava começando a igreja. E a coisa mais importante para o desenvolvimento da igreja, queridos, é a unção, claro que é. É a palavra, claro que é. É uma estrutura, é um ar-condicionado, é uma chácara, é bom pregadores, células, tudo isso é importante. Mas se não tiver relacionamento saudáveis, se não tiver relacionamentos extraordinários, que além de ser um colega, além de ser só um conhecido, a igreja não vai. A igreja é um organismo vivo, ela é feita como um tijolo, e nós somos um edifício que tem que estar ligado, e a argamassa que nos liga é o amor. E vocês escolheram esse texto tão importante, que fala justamente sobre isso. Jesus estava dizendo, olha, vocês vão ter que aprender daqui para frente a servir o outro, a ajudar o outro, a entender o outro antes do seu interesse. E esse é o segredo de um relacionamento extraordinário. E por isso que Jesus é o grande exemplo de um relacionamento extraordinário. Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, ele diz, humilhem-se a si mesmo. Ele diz, segui o meu exemplo, ele se esvaziou em favor do quê? Da nossa salvação. Então Jesus, ele começa a ministrar a eles a respeito da humildade. Porque, queridos, quando o orgulho começa a vir sobre uma pessoa, sobre qualquer um que seja, não só pastor, membro, ele começa a desfocar do seu propósito. Querido, Jesus, quando veio, ele não veio para ser tratado como uma celebridade. Ele disse, eu vim para servir. E esse conceito é tão difícil de ser entendido hoje, não é?
Parece que é totalmente contramão do que se prega nas escolas, nas universidades, na televisão, nos dias atuais. Parece que a nossa sociedade é justamente o contrário. Ela é incentivada ao quê? A competição, ao individualismo, a sermos sempre os melhores e termos o quê? Sucesso. E, queridos, Deus não nos chamou para o sucesso. Deus nos chamou para glorificar o seu nome. É isso que Ele nos chamou. Não, claro que você vai ter sucesso em muitas coisas, mas quando o seu alvo é o sucesso, querido, você já desfocou. Você e eu, e essa igreja em Maringá, de cristianismo decidido, existe para glorificar ao Senhor Jesus. Existe para mostrar e revelar o seu poder através de vocês. Então, eu quero ver algumas definições com vocês, para nós entendermos melhor isso. E a primeira definição que eu quero ver com vocês, para desenvolver esses relacionamentos extraordinários e não fazer ou fazer, a gente vai intercalando, a primeira coisa eu quero ver com vocês sobre o que é humildade. Porque servir tem tudo a ver com humildade. Jesus, ele quando foi lá lavar os pés, ele disse, olha, assim vocês devem fazer. Então, vamos ver alguns conceitos sobre humildade para entender. Amém? Primeira coisa, humildade não é ser menos de que alguém. É saber que nós não somos mais do que ninguém. Entende? Então, não é você não ser um nada, não é ser menos. Mas você tem que entender que você também não é mais. Não é olhar para as outras pessoas de cima para baixo. Nós somos iguais, nós somos nivelados, queridos. É igual. E sabe o que nos nivela? A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. O 3:23 é o pecado. Todos nós somos o quê? Nivelados por baixo, queridos. Nós não somos merecedores de nada. Tudo é graça. Então, seja humilde. Humildade é ter um conceito equilibrado de si mesmo, sem buscar honra para si. Humilde é reconhecer que seus sucessos vêm de Deus e que é Ele quem nos capacita. Queridos, não tem problema nenhum você receber um elogio, ou você ser apreciado de alguma coisa, receber uma honra, mas quando você receber, queridos, o que você faz? Recebe e entrega para Deus imediatamente. Glorifica o nome dEle. Isso é ser humilde. Então, vocês têm coisas? Tem, mas tem pessoas que falam, meu trabalho, o meu dinheiro. Não, queridos. Foi Deus que te deu o trabalho, você trabalha para Deus. O dinheiro não é seu, não é pelo seu trabalho, a fonte eterna de tudo é Deus, e Ele usa o trabalho para chegar até você. E nós temos visto hoje, tão difícil pelo Covid, né? Como as pessoas morrem rápido. E aí, não tem dinheiro que paga, não tem nada. A nossa vida, querido, tudo vem de Deus. Então reconheça isso, e isso é ser humilde. Então, é difícil, às vezes, definir o que é humildade. Porque, na realidade, humildade não tem nada a ver com os outros. Sabe, você, por exemplo, você não pode carregar uma medalha de humildade, né? Já viu? Uma pessoa fala, eu sou tão humilde que tenho uma medalha de humildade. Não, porque a humildade não é uma qualidade, uma característica para os outros. A humildade é uma característica para Deus ver. Porque existe a falsa humildade também, não é? E nós temos que cuidar com isso. E uma igreja, às vezes, nos relacionamentos, na família, em qualquer coisa, quando existe uma falsa humildade, a coisa não vai bem também. Então, nós temos que ser humildes, genuinamente, mas para Deus. E as pessoas vão sentir isso naturalmente. Então, muitas vezes, para entender alguma coisa, nós temos que ver o contrário. Tá? Então, para ter relacionamento extraordinário, nós temos que ser humildes, amém? Mas vamos ver então, para entender um pouquinho mais, o contrário de humildade, o que é? Qual que é o contrário de humildade? O que você acha? Claro, né? É o orgulho. É o orgulho. Então,
quando nós olhamos na Bíblia, queridos, a gente vê que as consequências do orgulho são terríveis. E aí a gente consegue entender que é um perigo muito grande em vivermos desse jeito. E os grandes problemas que a gente vê na Bíblia, e até fora da Bíblia, de pessoas que caíram ou que desistiram de Deus, foi por causa do orgulho. Aí quando a gente olha em Provérbios, capítulo 16, versículo 18 e 19, diz: o orgulho vem antes da destruição. A Bíblia diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo, antes da queda. Então, melhor do que o espírito humilde entre os oprimidos, do que participar despojo dos orgulhosos. A Bíblia diz que a soberba, outra versão, precede a ruína. Então, queridos, tudo de ruína, tudo de destruição, tudo de errado que você vê numa pessoa, a Bíblia diz que o início foi o quê? O orgulho. O orgulho. Então, antes da queda, da destruição, quem já estava lá? Quem que iniciou o processo? O orgulho. Quando o orgulho começa a entrar na sua vida, relacionamentos são minados. Começa a entrar areia na engrenagem. Você começa a olhar para uma pessoa achando que você é melhor, que você merece, que você é isso, que você é aquilo. E aí, queridos, é algo muito perigoso. Satanás, antes de qualquer coisa existir aqui na terra, Satanás, ele teve o quê? Ele teve inveja, teve orgulho e foi expulso do céu por causa desse pecado. Ele achou que era o quê? Melhor do que Deus. E quando você acha que você é melhor do que alguém, o que é isso? É orgulho. Ele falou assim: não, Deus não pode receber esse louvor, eu preciso receber. Orgulho. Então, queridos, e a gente olha depois, Caim e Abel, né, e o DNA de orgulho, de pecado, já começa ali, e ele, quando Abel fez uma oferta melhor, Caim sentiu o quê? Inveja, mas ele disse: não, eu mereço mais, não é ele. E ele vai lá e mata, por causa do orgulho. Ele não se alegrou com o irmão, muito pelo contrário. Então, queridos, o orgulho é algo terrível. O orgulho transforma as pessoas em pessoas mesquinhas, egoístas, pessoas que só amam a si mesmo, o seu umbigo. O orgulho, ela não aceita o sucesso de outra pessoa, ela não aceita a correção. Queridos, nesses anos de ministério, quantas pessoas deixaram de aceitar Jesus por causa do quê? Não é só pecado, orgulho. Porque teriam que deixar alguma coisa, teriam que reconhecer pecado, sim. Teriam que, porque quando você aceita Jesus, você tem que receber o perdão, e quando você é filho, você é perdoador, você tem que perdoar alguém, e as pessoas: não, eu não perdoo. Pessoas que dizem: não, eu nunca matei, nunca roubei, eu sou bonzinho, faço isso e aquilo, eu não preciso de Deus, eu vou entrar no céu por merecimento próprio, porque eu sou isso, sou aquilo. O que é isso? Orgulho. E olha como é que a coisa é séria. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz o quê? Que Deus se opõe aos orgulhosos. Queridos, Deus se opõe aos orgulhosos. Sabe o que é se opor? Deus resiste. Sabe, você vai abraçar uma pessoa e a pessoa faz assim, ó. Não quero. E a Bíblia diz que o que Deus sente com o orgulhoso é isso. Deus resiste aos soberbos. Mas graças a Deus, a Bíblia diz que Deus concede graça aos humildes. Então, queridos, a humildade nos relacionamentos extraordinários
é mais do que apenas uma qualidade. Não é apenas mais uma coisa que você tem para desenvolver um bom relacionamento. Eu vou dizer o seguinte, com todo temor e tremor, porque eu também tenho aprendido isso. É a coisa mais essencial. É a coisa mais essencial. Muitas pessoas perguntam, por que a minha vida não vai? Por que meus relacionamentos não vão? Queridos, pensa, e talvez você até conheça assim. Não aí em Maringá, mas talvez aqui em Londrina você vai encontrar pessoas assim. Mas é tão difícil. Você gosta de se relacionar com uma pessoa orgulhosa? Sabe aquela pessoa, eu vou falar chata. Você vai conversar com ela tudo ela sabe. Você já conhece pessoas assim? Aqui em Londrina, não é em Londrina, mas é pessoas, você vai conversar uma coisa com ela, não, eu sei, eu já fui, eu também consegui, eu tenho, é tudo melhor, é tudo isso, você conta uma história, ele tem uma outra história igual. É chato conviver com pessoas assim, não é? Você já foi visitar uma pessoa assim, aí você fala, não volto mais aqui. Pessoas que manipulam, que conversam o tempo todo. É horrível isso, já viu? Sabe, só ela tem razão, só ela, tudo dela é melhor, tudo dela é isso, queridos. É orgulho. É orgulho. Então, essa noite é uma noite de avaliação minha, sua, nossa, com respeito ao orgulho. Agora, quando você está sentado com uma pessoa humilde, sabe aquelas pessoas que você gosta de estar junto? Tem pessoas que a gente gosta de estar junto, não tem? A gente gosta de estar junto. E não é por afinidades, entende? Eu gosto de pessoas que até são corintianas, para ter uma ideia. Não é problema sabe? Não precisa ser perfeito, mas elas são humildes. Sabe, é tão gostoso estar com essas pessoas. E queridos, eu quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero que a nossa igreja aqui em Londrina seja esse tipo de pessoa. Eu quero que a igreja de Maringá seja assim. Eu quero que a associação das nossas igrejas seja assim. Eu quero que o povo de Deus seja assim. Nós vamos ser conhecidos pelo amor, queridos. E o orgulho é totalmente o contrário. O amor é para servir. Então eu queria que você avaliasse o seu interior e as suas motivações, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos. Eu li uma frase muito forte que diz assim: você só recebe tanta graça quanto a humildade que possui. Sério, né? Eu vou ler de novo. Você só recebe tanta graça quanto a humildade que possui. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça para quem? Aos humildes. Então, se você não é humilde, você não vai ter graça. É simples e claro assim. Então, quando a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, que ele se aproxima de Deus, e quando Deus diz que resiste, rejeita os orgulhosos, ou seja, se afasta, queridos, a coisa é séria. Então, você só vai receber graça quanto à humildade que você possui. E é por isso que tem mais a ver com Deus do que com as outras pessoas. Então você é quem escolhe que tipo de vida que você vai ter. Porque tem muita gente, querido, que culpa outras pessoas. E essa questão de humildade, ela é tão falada, todo mundo conhece isso. Eu gosto muito de esporte, gosto de futebol, basquete, vôlei, a Simone fica brincando, até golfe eu gosto de assistir, qualquer coisa. Eu gosto. E quem gosta de esporte sabe disso que eu vou dizer agora. A gente brinca que quando um time é muito bom e vai enfrentar um time bem inferior, a gente diz e já viu que o time inferior pode ganhar do maior. E a gente diz quando? Quando ele entra, tipo no futebol, ele entra, em vez de chuteiro, ele entra de salto alto. Não é que a gente brinca isso? Então, não, entrou de salto alto, já entrou, não, já ganhamos. Querido, não ganhou.
tem que respeitar o adversário, não é? Tem que jogar de verdade, porque quando a gente entra, né, de salto alto, de nariz para cima, né, tropeça no próprio pé. Então, nós temos que escolher como que nós vamos viver. Então, vamos desenvolver essa qualidade tão importante nos nossos relacionamentos extraordinários, em casa, fora, no trabalho e muito mais. Vamos ver, como que eu posso ter uma atitude humilde? Vamos dar uma olhada. Como posso ter uma atitude humilde? Algumas sugestões que eu quero dar para você. Primeiro, reconheça que o orgulho é um problema. Certo? Reconheça que o orgulho é um problema. Não é uma falha, não, de vez em quando eu sou, não, algumas áreas, não, você é ou não é. Reconheça isso. E não tem problema nenhum você reconhecer, porque o arrependimento vem quando? Quando o primeiro passo é reconhecer. Então, reconheça, peça ajuda de Deus para combatê-la. Peça ajuda de pessoas próximas para saber se você é orgulhoso ou não. E aí, queridos, eu quero desafiar você, maridão aí, homem aí, pergunta para a esposa. Mas pergunta e espera, né? Querido, e não esperneia. Né? Não esperneia. Pergunta para o seu líder de célula, pergunta para o seu pastor, pergunta para alguém próximo, alguém que você tem uma consideração, fala, querido, você é meu amigão, fala a verdade aqui para mim. Eu sou orgulhoso, usa essa palavra mesmo. Eu tenho falado demais, eu tenho falado na medida certa, eu tenho servido você, ou eu tenho só usado você, abusado de você. Reconheça que você tem isso e trate isso como um pecado abominável. Porque, queridos, se você não fizer isso, se eu não fizer isso, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se você não se humilhar, eu vou te dar uma triste notícia, você vai ser humilhado. Mais cedo ou mais tarde. Porque aquilo que você semeia, você colhe. Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Eu quero ser exaltado por Deus, não por pessoas. Agora, para isso acontecer, eu tenho que me humilhar onde? Diante de Deus. Então, se humilhe. Primeiro diante de Deus. Fala para Deus, Deus, passa um scanner, faça um check-up aqui, vê se tem orgulho na minha vida. Revela, porque eu não quero ficar com isso, porque isso é um DNA do diabo. Eu quero ser filho teu e não de Satanás. Tem que tratar assim. Queridos, nós usamos a palavra orgulho, às vezes, da maneira certa. Eu tenho orgulho dos meus filhos, tenho orgulho, não estou falando disso. Você está entendendo o que eu estou falando. Orgulho maligno, errado. Peça ao Espírito Santo para mostrar isso. Segunda coisa, sugestão que eu quero fazer para você, para ter uma atitude humilde. Queridos, considere no seu coração que você é menor do que os outros. Então, Valcir, que está ouvindo aí, você serviu tantas pessoas aí em Maringá, você vai ser ordenado pastor, glória a Deus. Mas sabe o que isso significa? Nada. Não significa nada. Você vai continuar sendo o quê? O Valcir, porque pastor não é um título, é uma função. Então alguém agora é presbítero. Presbítero. Nada, é uma função. Não é melhor, queridos. Nós não somos melhor. Nós temos que lembrar disso, que nós não devemos pensar que nós somos importantes. Lucas, capítulo 17, 10, ele vem falando a respeito disso. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer o quê? Somos servos inúteis, apenas cumprimos o quê? O nosso dever. Isso tem que deixar claro na minha e na sua vida. Então, cada um deve usar, queridos, a sua capacidade
porém não devemos pensar que somos melhores do que os outros. Romanos capítulo 12, outro versículo, e o texto é comprido, pode colocar também, ali fala que nós somos o quê? Corpo, que somos corpo, mas fazemos parte o quê? Somos membros, cada um com uma função, e não tem uma parte melhor, a orelha é mais importante que a boca, que o braço, que a perna. Todos nós precisamos um dos outros. Não esqueça disso, querido. Então isso pode ser fácil de lembrar, se você lembra que todos nós somos pecadores, especialmente dentro da igreja. Dentro da igreja. Relacionamento extraordinário, como eu falei, nós somos nivelados. O Valcir é um cara importante que eu amo demais. Valcir, um abração bem grande para você. Mas entrou um cara ontem, aí em Maringá, entregou a vida para Jesus. Ele é igual ao Valcir. Valcir carregou essa igreja e todas as buchas e dificuldades que nós sabemos, Valcir, e muita gente nem sabe. Mas o Valcir, ele é um membro igual ao que entrou ontem, que foi batizado semana passada. Mas não sobe o preço que eu paguei. Que preço? O preço é o sangue de Jesus. Para quem? Para todos. Então, porque se você começa a fazer alguma coisa para receber reconhecimento e exaltado, querido, você está buscando o que? Orgulho. E você e eu, como servos de Deus, com o DNA de Jesus, nós fazemos o quê? Lavar os pés e mostrar que nós não somos maiores, mas nós somos o quê? Menores. E fazemos isso por amor, sem interesse. Outra dica que eu quero dar para você. Pensar nos outros quando você vai fazer alguma coisa. Quer ter relacionamento extraordinário? Quer acertar mesmo e ser aquele cara joia, não aquele cara chato? Pensa primeiro o que você vai fazer com aquela pessoa, ou vai falar, ou vai dizer. Então você tem que perguntar se isso vai prejudicar alguém. Outra pergunta, Jesus ia fazer assim? Tudo que fazemos, queridos, deve ser feito para o quê? Servir e abençoar os outros, mesmo quando a tarefa parece ser humilhante. Exemplo, queridos. Perdoar alguém. Você já teve a experiência de ter que perdoar alguém? Lutar contra a nossa justiça própria, lutar contra justificativas. Queridos, lembra o que Jesus fez com você? Jesus te perdoou, te amou, antes de você nascer, antes de você entregar sua vida para Jesus. E Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E assim deve ser nossa atitude também. Então alguém fez algo errado conosco, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz, ele não tem Jesus, e outro que não tem Jesus, não foi tratado ainda nessa área, e ajuda, eu quero ser instrumento para ajudar, e perdoa. Então a tarefa, por mais que pareça ser humilhante, que de servir, tem pessoas na igreja que nunca foram lá em cima tocar nada, ou apareceram, nunca pegaram no microfone. Pessoas que nunca tiveram, mas, queridos, elas são tão importantes, porque ela arruma a cadeira, ou limpa o chão, ou ora, intercede pela palavra, ou faz de tudo. Mateus 20, 26 e 28 diz: não seja assim entre nós, vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o quê? Escravo. Como filho do homem, esse é o nosso exemplo, que veio para ser servido, mas não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É para isso que a igreja existe. É para isso que a família existe. Nós, como pais, mães, nós temos que resgatar, ser exemplos para os nossos filhos. E para isso nós temos que fazer o quê? Nos humilharmos e servirmos. Então fique firme. Uma outra coisa que nós devemos fazer,
Uma outra dica, como eu posso ter uma atitude humilde. Queridos, não julgue ninguém, mas sempre analise a sua vida primeiro. Pensa uma coisa que nós somos rápidos em julgar, não é? Sabe, entra uma pessoa e você já olha, já mede ela, né? A pessoa vem, você já olha de cima embaixo. Uma pessoa chega com um carro, né? Fala, um carrão, fala, deve ser ladrão, deve ter roubado, trabalha com droga, alguma coisa assim. Sabe, você, mas esse cara é metido, esse cara é... Sabe, você julga. É horrível isso. Então, uma dica. Trata os outros como você quer ser tratado. Trata os outros como você quer ser tratado. Aí você não vai errar. Uma quinta atitude que nós devemos ter para ser humildes. Fuja das honras deste mundo. Queridos, eu já falei isso antes. Não tem... Nada é tão perigoso como buscar as honras e elogios de homens. Aqui em Londrina, não aí em Londrina, tem pessoas, e eu já experimentei isso, que saem da igreja, e foi o caso aqui, o cara chegou para mim e disse, pastor, você nunca me reconheceu. Você nunca falou o meu nome de púlpito das coisas que eu faço, que eu fiz. Teve uma outra pessoa que saiu da igreja, e eu fiquei sabendo depois, porque, queridos, tem uma coisa que eu não faço aqui, existe o tesoureiro de diretoria, ver quanto que entra de dízimo, quanto que entra de dízimo, quem dá dízimo, quem não dá dízimo, eu não fico olhando. Mas teve uma pessoa que saiu da igreja porque ela me ligou, pastor, o senhor nem ligou para mim porque eu dei um dízimo alto, porque eu vendi uma casa e dei o dízimo, e o senhor nem ligou agradecendo. Queridos, faça o seu melhor. Mas não é para pastor, não é para a igreja, é para Deus. Sempre para Deus. Receba e entregue para Deus. Então você tem um dízimo alto, glória a Deus. Não tem dízimo no outro mês porque não tem salário, glória a Deus igual. Você precisa de uma cesta básica porque não tem, glória a Deus. Então fuja das honras deste mundo. Não faça esperando reconhecimento. Você quer reconhecimento? O único lugar nesse mundo que dá reconhecimento é o IML. Lá eles fazem reconhecimento de corpo. Na igreja não. No reino de Deus não. Então, queridos, sabe, maridão, eu lavo sempre a louça lá em casa. Não, brincadeira. Quando lavo a louça lá em casa, quando eu lavo, eu já tenho uma ideia, né? Quando eu lavo a louça, eu falo, nossa, lavei a louça, né? E a Simone agradece, ela é uma esposa amada, querida. A querida Simone lava todo dia. Lavar a louça não tem nada extraordinário. Aí quando eu lavo a louça, uma vez eu fico pensando, lavou a louça. E eu ainda brinco com ela, porque não, eu lavo, seco e guardo. E ela diz assim, é fácil para você, porque só fez isso, eu tenho tantas outras coisas para fazer, e é por isso que eu deixo secando na seca ali, na pia. Entendeu, queridos? Então, não deixe que essas coisas atrapalhem os seus relacionamentos. Outra coisa que nós devemos fazer para ter uma atitude humilde. Reconheça que a palavra de Deus sempre está certa, mesmo que não entenda. Queridos, o que nos dirige, o que nos comanda, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, o que? É a palavra. Eu posso dar a minha opinião, eu posso dar o meu conselho, mas a palavra, ela é clara, os seus mandamentos são claros, e se ela manda fazer, querido, obedeça. Obedeça.
Então, outro dia teve alguém que falou, pastor, mas eu não entendo nada. Querido, eu também não entendo, eu só entendo o que Deus mandou e tem que fazer. Então para de questionar, para de ficar questionando, para de ficar buscando na internet e dobra o joelho e vai ouvir a Deus. Então nós precisamos de Deus, queridos, em todos os momentos da vida e não apenas em situações difíceis. Então o que você e eu temos que fazer? Temos que obedecer a Deus em quê? Em tudo. Então obedeça. Reconheça que a palavra de Deus sempre está certa, mesmo que não entenda. Seja obediente aos princípios de Deus, de forma o quê? Voluntária e prazerosa. Isso é ser humilde. Tem pessoas, queridos, aqui em Londrina, aí em Maringá também não sei, que se acham melhor do que Deus. Acham que sabem mais do que Deus. A Bíblia fala de um jovem rico. Lembra da história do jovem rico? O jovem rico chegou para Deus abafando. Não, eu guardo esse mandamento, faço isso, faço aquilo. Desde criança, eu sei, eu posso, eu faço tudo isso. E Jesus, ele não olha o exterior, ele olha o quê? O interior. E ele viu que tinha uma área do coração dele que era o que dominava mesmo. Porque ele era o cara lá na igreja que ele era, porque ele tinha dinheiro. Ele comprava e descomprava, mandava e desmandava por causa do dinheiro lá na igreja lá. E Jesus disse para ele, queridos, a mesma palavra que ele disse para os outros discípulos: vem e segue-me. Ele disse, vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e segue-me. Queridos, ele estava chamando para ser um discípulo. E sabe o que aconteceu? Esse jovem rico, orgulhoso, amante das riquezas, foi e nunca mais voltou e nunca mais se ouviu falar desse homem, desse jovem. Ele poderia fazer parte dos discípulos de Jesus. Está o nome dele escrito no livro da vida, mas não está. Por causa do quê? Do orgulho. Você e eu fomos criados para obedecer. Então obedeça, sem questionar. Filhos, obedeçam os pais. Obedeça. Esposa, obedeça o marido. Marido, obedeça a Jesus Cristo. Querido, esse é o segredo. Se cada um fizer isso, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, só vai voar, vai fluir. Na igreja, vão falar a mesma linguagem, harmonia. Mas quando um começa a puxar para um lado, outro para o outro, só dá confusão. Outra dica para você e para mim, para termos relacionamento extraordinário através da humildade. Queridos, não queira tudo para você. O egoísmo é algo que anda com orgulho ali, ó, junto. Irmando orgulho é o egoísmo. Quero te falar uma coisa agora bem séria. Escuta só. Você não é o centro de tudo. Sabia disso? Tem gente que pensa que é o centro de tudo. Que tudo gira em volta. Todas as coisas do cosmos inteiro acontecem para que ela tenha prazer, para que ela tenha alegria, para que tudo ela sirva para ela. Querido, não. Você não é o centro de tudo, das atenções. Sabia disso? Você quer ter relacionamento extraordinário no seu trabalho? Vou te dar uma dica. Se o teu colega for promovido, aplauda. Ah não, mas eu que tinha que ser promovido. Outra pessoa recebe um aumento de salário, se alegre com isso. Não, eu que deveria ter recebido. Você está entendendo? Não seja egoísta. Tem pessoas que sentem inveja, mas está ali, o egoísmo ali. Então se alegre com o outro. E não queira tudo para você. Jesus deixou toda a sua glória por nós.
E nós também devemos fazer isso. E quando você faz isso, querido, você abre a sua mão para o outro, a sua mão consegue receber muito mais. Porque uma mão fechada não dá para pegar, segurar. Então abra a sua mão. Sirva. E aquilo que você semear, Deus vai multiplicar muito mais. Outra dica, para termos relacionamentos extraordinários e não atrapalhar isso. Aceite que faz erros. Sabia disso? A pessoa humilde, ela reconhece que não é perfeita e nem que faz tudo certo. Ela é rápida em pedir perdão pelos seus erros. Ela vai logo consertar a situação. O orgulhoso não, ela põe culpa nos outros, ela se justifica. Ela mente. Queridos, os homens e os grandes homens de Deus também erraram. Davi foi um grande homem de Deus, cometeu um grande erro, um pecado enorme. Mas ele reconheceu e pediu perdão. Confessou o seu erro. E o erro está escrito aqui na Bíblia. Imagine. Só que também está escrito aqui na Bíblia, e é o único que diz isso, que ele é um homem, o quê? Segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tratou pecado como pecado, erro como erro. Então reconheça, aceite os seus erros e mude. Amém? Então, isso são algumas atitudes que nós devemos ter. Quero ver então o que a humildade faz na minha e na sua vida, para que você tenha relacionamentos extraordinários, saudáveis. E assim nós vamos estar quase terminando. Primeira coisa que você e eu devemos fazer, ou que a humildade faz nas nossas vidas, é que ela ajuda a vencer o estresse. Por quê? Porque tudo fica mais leve. Quando você é humilde, fica leve. 1 Pedro 5,6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então é muito fácil, você quer ser exaltado? Se humilhe, se humilhe. Então, o que isso significa? Significa que eu sei que Deus vai agir na minha vida quando? Na hora certa e no momento apropriado. Agora o orgulhoso não, o orgulhoso ele bate na mesa, ele exige, ele fala, eu tenho meus direitos. Que direito que nós temos, querido? É graça, é graça. Então, humilhe-se. E quando você faz isso, você não precisa ficar controlando tudo, porque o orgulhoso é aquele cara que fica controlando tudo, controla a esposa, o marido, o pastor, o marido, a esposa, o líder de célula, e fica tudo controlando, e faz isso, e faz aquilo, e vira um estresse, uma loucura. Então, quando a pessoa ela é humilde, e ela se humilha diante de Deus, as coisas fluem, naturalmente, porque Deus está no controle. Então, primeira coisa que a humildade faz conosco é isso também. Segunda coisa, ser humilde melhora nossos relacionamentos. Lembra que eu falei? Que tem pessoas que falam que não tem amigos. E por que não tem amigo? Porque é aquele tipo de pessoa que ninguém gosta de ficar com ela, porque tudo ela sabe, tudo ela fez. Lembra que eu contei? Tudo ela é melhor. É um cara chato. Então eu disse que quando nós fazemos tudo o que nós vimos antes, você se torna aquele cara agradável, um cara bom, que fala na hora certa, que ouve na hora certa, que serve e não fica apenas esperando ser servido. Então ser humilde melhora nossos relacionamentos. Terceira coisa que a humildade faz conosco, ser humilde nos ensina a depender do poder de Deus, queridos, porque se tem uma coisa que os orgulhosos não fazem, é ser grato. Uma pessoa grata, ela reconhece, como diz lá em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Tudo que você tem, tudo que a igreja de Maringá alcançou e tem, é o quê? Graças a quem? Vamos fazer uma lista de pessoas?
Não, foi Deus que deu. O instrumento foi você, foi aquele outro, que vai ser amanhã outro, mas é Deus. A igreja existe por causa dele, a igreja é dele, ele é o cabeça. Porque senão, queridos, o que a Bíblia diz? Deus se opõe aos orgulhosos. E eu já vi igrejas aqui em Londrina, que o pastor começou a falar, não era igreja tal, é a igreja do. Não era igreja com aquele nome, era a igreja do pastor fulano de tal. E essas igrejas, por causa da unção dele, do poder dele, da oratória dele, do carisma dele, chegou até um tanto, queridos. Mas de hoje não existe mais. Então reconheça que a humildade nos mantém no nosso lugar, a depender do poder de Deus. E é isso que eu desejo a vocês, que a igreja de Maringá seja reconhecida como a igreja que glorifica a Deus, que o poder de Deus está ali, que há pessoas humildes, com DNA de Jesus, que servem, que ajudam, que ouvem, que aconselham, que admoestam, que disciplinam, mas dá tudo da maneira certa, sem orgulho, sem arrogância. Esse é o desejo que eu quero para vocês. É o desejo que eu peço em nome de Jesus, que vocês possam romper muito mais nos próximos 35, ou se Jesus não vier antes, e ganhar muitas vidas aí em Jesus, e tornarem-se muitos filhos de Deus aí com esse DNA, não de Satanás, do orgulho, mas sim de Deus, de Jesus. E que os relacionamentos possam ser extraordinários mesmo, através desta unção. Amém? Muito obrigado. Quero orar com vocês ainda, encerrando e desejando tudo de bom. Um abração bem grande. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Precisamos, Senhor, mudar nossas atitudes. Reconhecemos, ó Deus, que somos orgulhosos muitas vezes, ó Deus, e nós queremos que o Senhor passe do seu fogo, tirando isso de nós em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, ser como o Senhor Jesus, de sermos servos humildes, de falarmos na hora certa, agirmos na hora certa, e realmente, ó Deus, exalarmos o bom perfume de Cristo por onde nós andamos, e que sejamos reconhecidos, ó Deus, pelas pessoas dessa forma, ó Deus, como filhos teus, humildes e cheios do Espírito Santo. Abençoe essa igreja, continua capacitando eles com dons, com o teu poder sobrenatural, e que tudo que eles fizerem sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado. Gostaria muito de estar aí, tido aí com vocês, poder compartilhar, mas não haverá outra pandemia, logo nós vamos estar logo juntos e podemos ter relacionamento. Porque relacionamento, querido, vem do verbo relar, sabia, né? Relacionamento, relar, de encostar. E a gente está sentindo tanta falta disso, não é? Então, um abração bem grande, meu, da Simone, da Igreja de Londrina. Deus abençoe vocês, parabéns, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Tchau, muito obrigado.